Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria estar com vocês novamente no nosso devocional e todos verão a sabedoria de Deus. Hoje é dia 20 de janeiro, sábado, e amanhã nós temos na Reviver duas grandes celebrações, às 10 da manhã e às 7 da noite, onde vamos dar continuidade à nossa série sobre a sabedoria de Deus no livro de Provérbios. Irmãos, já estamos chegando quase na metade da nossa jornada. É isso mesmo. Hoje chegamos ao capítulo 13 de Provérbios. Olha quanto nós já caminhamos nesses últimos dias, extraindo assim preciosas revelações de Deus para a nossa vida. O livro de Provérbios, capítulo 13, traz ensinamentos incríveis para nós. Mas hoje quero ler um versículo com você, como nós temos feito nos últimos dias, e compartilhar algumas reflexões sobre este versículo. Então vamos lá? Provérbios, capítulo 13, verso de número 3. A Bíblia diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se arruína. Olha só, muitos de nós vamos nos identificar com este versículo, porque às vezes a gente fala muito, a gente deixa as palavras fluírem da nossa boca sem que a gente tenha controle, sem que a gente coloque um limite. E aqui nós aprendemos algumas coisas importantes com esse livro que não é doutrinário, mas que traz conselhos preciosos para a nossa vida, para o nosso bem viver. Então, o primeiro conselho que a gente encontra aqui é: fale menos, porque quem fala muito atrai problemas para a sua vida. Você já deve ter passado por situações onde você, logo depois que falou, parou e pensou: eu acho que eu falei demais. Eu acho que eu não deveria ter falado. E às vezes, quando nós falamos ou deixamos escapulir as palavras, meu Deus do céu, é muito difícil voltar atrás. E às vezes é até difícil consertar aquilo que a gente fala. Tiago, ele fala do poder da língua. O evangelista Tiago, ele diz que a língua, apesar de ser um órgão tão pequeno, como uma fagulha, pode incendiar uma floresta. Tem coisas que você fala que às vezes elas se tornam extremamente perigosas. Causam danos que é muito difícil de serem revertidos. E olha, isso acontece muito com a fofoca, às vezes com comentário, dentro do ambiente familiar ou no trabalho, sobre alguém, sobre uma situação. Às vezes, nessa era digital que nós vivemos, até com compartilhar de uma mensagem, com aquilo que nós digitamos ou a forma como nós nos expressamos. Então, o primeiro conselho do proverbista é: fale menos. Fale com cuidado. Todas as vezes que você for falar, pergunte se aquilo que você vai falar é melhor do que o silêncio. Isso é uma boa medida para a gente. Será que aquilo que eu vou falar vai trazer algum nível de edificação? Vai ter mais proveito do que se eu ficar calado? Irmãos, Jesus, ele tinha muito cuidado com as suas palavras. Quando Jesus ele lidava com os fariseus, ele era assertivo naquilo que ele falava. Certa vez, quando questionaram Jesus sobre com qual autoridade ele fazia as coisas que fazia, ele não responde diretamente, mas ele faz uma pergunta, questionando sobre a autoridade com que João Batista batizava. Quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos diz: és tu o rei dos judeus? Jesus responde dizendo: é você quem está falando. Então, quando nós falamos, devemos falar com sabedoria, para que as nossas palavras, elas sejam palavras assertivas, elas sejam palavras edificantes, elas sejam palavras de bênção e elas não possam causar um fogo na floresta. Quando a gente pensa, quando a gente é tardio no falar, as coisas acontecem de uma forma mais simples e tranquila. A Bíblia também diz que uma resposta branda, ela tem o poder
de acalmar a ira, mas uma resposta mal dada, ela gera uma grande confusão. Que essa seja uma reflexão poderosa para você. Nesse dia, tome muito cuidado com as suas palavras. Esteja sempre pronto para ouvir e bem tardio no falar, para que as suas palavras não gerem uma grande confusão. Que exemplo e que conselho tão precioso nós recebemos do proverbista hoje. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha um final de semana incrível, que você tenha um domingo de celebração poderoso e que nós nos encontremos amanhã no nosso próximo devocional e todos verão a sabedoria de Deus.